a gente precisa entender que liderar uma equipe é tomar decisões difíceis. E em cima disso tudo que a gente está falando, a gente não pode esquecer que nós líderes, a gente precisa estabelecer meta. A gente precisa entender como a gente desenha a meta, desenha um conjunto de objetivos que a equipe precisa atingir para que a nossa operação seja uma operação saudável. Eu queria perguntar para vocês, como é que vocês sugerem para esse novo líder estabelecer meta? Como é que ele faz para ter uma percepção diferente da que ele tinha como vendedor na hora de construir meta, construir objetivos para a equipe? Boa. Essa parte de construção de meta, ela é bem interessante porque, no fim, é top-down, ou de cima para baixo e de baixo para cima, né? Tem os dois caminhos aqui, mas vamos, em resumo, eu tenho uma quantidade de recurso que a gente consegue trabalhar. Então, é a capacidade do meu time. Esse recurso chega, eu tenho uma taxa de conversão que eu busco como empresa. Para quê? Para me dar o crescimento que eu vou para bater as minhas metas no ano, para justificar o que eu tenho de investimento de algum investidor. Então, isso está aqui determinado, eu tenho um número que eu tenho que fazer. Para isso, eu contrato as pessoas que estão abaixo de mim e eu tenho a capacidade de entrega de todo mundo. Como eu faço essa capacidade de entrega? Vai por níveis, então eu tenho de nível 1 a nível 5. Deixa eu tentar tornar a conversa um pouquinho mais palpável, assim. Na RD, a gente recebe uma meta para entregar por mês. E eu tenho a quantidade de vendedores que eu preciso para entregar aquela meta. Então, são 27 hoje. Eu divido essa meta por pessoa e por senioridade. Por quê? Os leads, os vendedores mais sêniores vão entregar mais. Por que eles ganham mais para isso? Os mais júniores vão entregar menos. Por quê? Porque eles estão começando e rampeando, eles têm menos capacidade de entrega. E aí, isso, para cada vendedor e cada gestor, então eu somo lá no time do Edu, que foi um dos exemplos que eu citei, ele tem 7 pessoas. Essas 7 pessoas têm uma capacidade de entrega de tanto de receita. E ali está composta a meta. Mas tem um ponto que eu acho fundamental nisso, que é, neste modelo que eu estou falando do RD, a gente mais entende como é composta a meta do que necessariamente faz a formação da meta. E aí, o que um gestor tem que saber? Por que aquela meta é daquele jeito? E, na RD a gente tem... E na RD, e acho que em muitas empresas, ninguém fala, faz isso porque dá. Não, a gente faz isso porque tem um racional por trás. Então, o meu vendedor ele tem uma capacidade de entrega conforme os leads que vêm ali de inbound são gerados pelo nosso site. Se tem alguém que vai na página de preço, é um lead mais quente, fundo de funil. A gente trabalha com leads que são mais topo de funil e a soma desse pacotão aí, no final, é o que o vendedor tem que entregar. Mas eu vou pedir o aval de vocês, assim, ficou claro ou me ajuda aqui onde a gente pode deixar mais clara essa resposta? Não, ficou claro, a gente vai trazer outros insights aqui, mas eu queria fazer uma pergunta dentro da pergunta, cara. Você acha que na construção da meta ou dos objetivos, a gente já vai falar por que a gente usa o termo objetivo, né? A meta ela vai ser quebrada em vários objetivos, né? Você acha que a gente tem que envolver a equipe? Ou a construção da meta é algo que você, gestor, faz com o teu diretor, com o dono da empresa? A gente precisa, pra gente performar, o nosso ponto de equilíbrio é R$500 mil. Então, no mínimo, eu tenho que vender 500 pau. A nossa meta tem que ser 700, por exemplo, porque, eu quero crescer ali e tudo mais. Você acha que a gente tem que envolver o vendedor? Ou você acha que, construir a meta com a direção? Aí eu venho e trago esse micro e macro pro vendedor, Ferrúcio. Boa pergunta. Eu vou trazer 2 olhares, tá? O orçamento da empresa, ele não é discutido, né? Então, isso vem de cima, isso dado os objetivos que a empresa tem que realizar. Eu sou gestor de um time e recebi minha meta, orçamento. R$100 mil lá, vou dar essa ideia. Nada me impede de chegar com o meu time e aí sim fazer o desdobramento do como nós vamos chegar nesse 100 mil ou mais. E o que te impede de sentar com o teu time e falar, nós vamos bater 150 mil porque nosso time tem capacidade para fazer isso. Como a gente chega nesse resultado, aí é uma construção que ela é de time e ela é muito poderosa porque veio em conjunto. Pode crer. E Dani, a gente fala muito sobre tangibilizar aquilo que está dentro do nosso controle, né? E bater a meta é
a gente precisa que o cliente compre, que o cliente feche com a gente. E o cliente fechar, comprar, tá fora do nosso controle, né, cara? Tá fora do nosso O que tá dentro do nosso controle e a gente pode colocar como objetivo para construir a meta, mano? É isso aí, né? Vamos usar o exemplo do Ferrúcio aí. Então, temos que entregar 100 pau de faturamento. É a matemática reversa. É aí que a gente fala sobre previsibilidade, né, Lê? Se a gente tem CRM organizadinho, e aí tem link na descrição, não é isso, Lê? Para você conhecer um CRM. Se eu tenho uma ideia de quanto custa o lead, né? Como que performam as nossas campanhas na geração de lead do marketing, eu consigo fazer uma matemática reversa que, para vender 100 mil reais, qual que é o ticket médio, você vai fazendo, quantos clientes eu preciso para eu fechar tantos contratos, quantas pessoas eu preciso ligar, para eu ligar para esse número de pessoas, quantos leads precisam ser gerados pelo marketing. Eu tenho a taxa de conversão de todas as etapas do funil, e aí você chega em um ponto, no mínimo, que está dentro do seu controle, né? Por exemplo, quantas ligações cada vendedor precisa fazer por dia. Aí não importa se atendeu, se não atendeu. Você fez as suas 40 ligações? Não, eu fiz 20 e poucas, ninguém estava atendendo. Então você fez 20 ligações. O que estava dentro do seu controle, você fez metade. Depois não reclame se você não bater a meta, né? Se as pessoas vão fechar, se vai ter investimento, se não vai ter investimento, se o dólar subiu, se qualquer coisa que está fora do nosso controle acontecer, você fez as suas 40 ligações? Eu fiz. Lá atrás a gente tinha as taxas de conversão, a gente tinha todas as métricas, a gente tinha tudo. Se com 40 ligações por dia era para eu ter feito a minha parte dos 100 pau e eu entreguei, maravilha. Aí precisa ver se todo mundo fez a sua parte. E se tem alguém que, fez as 40 ligações, mas não conseguiu entregar a própria parte dos 100 mil, em qual etapa mudou, Lê? Em qual etapa do processo a taxa de conversão caiu e aquelas 40 ligações por dia não foram suficientes? E aí o líder precisa o quê, Ferrúcio? Tá de olho no pipe ali. Perceber que, teve uma quedinha aqui nesse gráfico, se a gente continuar assim, esse cara aqui não vai entregar a parte dele do 100 conto e lá na frente vai fazer diferença. Hoje é dia 15, ainda dá tempo da gente fazer alguma coisa com esse cara. Aqui você tá perdendo. Ou você faz 50 ligações, ou você ajusta aqui. Né? Isso é lindo, né? Vendas é um jogo de números, gente. Isso é muito bom, cara. Liga, converte, vende, né? Liga, ajusta o pitch, testa, viu que converteu, aplica, né? É pouco, não é o termo certo, não é inovação, mas é pouco improviso, né? É mais repetição. E aí você percebe que a repetição ela funciona, você não precisa brigar com aquilo que dá certo, né? Não. E um insight que eu quero trazer sobre esse tópico aqui pro amigo ouvinte, para amigo ouvinte, é com relação a ter um sistema de acompanhamento. Porque a gente conversa com muitos líderes, inclusive líderes que vêm conversar com a gente por causa do nosso treinamento gestão de supervendedores. E uma das coisas que a gente conversa muito é, cara, como é que você faz o acompanhamento da performance do time? Porque se você não tiver uma reunião, por exemplo, semanal, onde você bata nos mesmos pontos, você deixa a tua equipe confusa. Aí você falha na tua comunicação, né? Então, vou dar um exemplo. Eu chego na reunião e eu falo pro Ferrúcio que para ele melhorar a performance dele essa semana, ele precisa dobrar a quantidade de ligações. Que é esse exemplo que o Dani está comentando, né? Então, Ferrúcio, a gente estabeleceu que a meta comum para se chegar no volume de vendas que a gente precisa são 40 ligações por dia. Você está fazendo metade, você está fazendo 20, por isso que o resultado não está vindo, né? E aí, na semana seguinte, ao invés de eu acompanhar o indicador que eu passei na semana seguinte, eu falo para ele que ele precisa fazer mais follow-up. Eu trago um outro indicador que ele está relacionado com a performance, com vendas, ele é tão importante quanto, mas ele não é o mesmo indicador que eu analisei na semana passada. E aí eu falo, mas eu vim preparado para falar disso, o Ferrúcio, vim preparado para falar disso, e aí o Leandro vem e puxa isso aqui, né? Você acaba criando um clima de terrorismo na equipe. Tipo assim, eu já participei de reunião assim como liderado. Tipo, o que será que o seu Eduardo vai falar essa reunião? Você entrava assim tremendo, sabe? Por quê? Porque você não sabia qual ia ser a cobrança. E aí você ajusta, né, esse ritmo que você traz, você vai ajustando ele, mas com um pouquinho mais de tempo. Então eu vou batendo nos mesmos indicadores, depois de, 3, 4 semanas eu mudo um dos indicadores.
para de repente ficar mais dentro daquilo que eu preciso que a equipe faça para eu chegar na meta. Agora eu tenho que ter o quê? Rotina. E cara, como a gente acabou de falar, vendas é muito mais rotina, é muito mais ciência, é muito mais repetição do que aquela coisa, eu gosto de vendas porque cada dia é de um jeito. Eu vou vender de um jeito e vou vender de outro jeito para outro cliente porque o cliente gosta e tal. Cara, é muito mais repetição, é muito mais disciplina, né, Dani? Né? Que é uma parada que você fala demais nos nossos treinamentos. É muito mais uma disciplina sobre aquilo que tem que ser feito na hora que deve ser feito, como deve ser feito, do que necessariamente improviso, né, cara? Exatamente, cara. Qualquer pessoa de alta performance treinou e fez inúmeras vezes essa determinada atividade antes de atingir alta performance, cara. Improvisando, ninguém atinge alta performance. O improviso não entrega coisa fora da curva, porque cada vez que você faz alguma coisa de maneira improvisada, é a primeira vez que você está fazendo. E nunca uma coisa feita pela primeira vez fica boa pra caralho, né? Pode sair legal, né? Aí você, mas pô, tem guitarrista que improvisa bem pra caralho. Mas quantas horas o cara ficou estudando técnica pra na hora que ele tava fazendo alguma coisa, ele tem uma ideia mirabolante e sai lindo, né? Aí é hora de treino. Quanto que o cara tava estudando? Eu tô falando de treino, não tô falando de ser um negócio robotizado. É questão de repetição e técnica, né? Ninguém de altíssima performance não treinou. Não existe isso, né? E aí é repetição mesmo. Previsibilidade é o quê? Eu sei o que eu consigo entregar. Não, se não repete, você não sabe onde tem que melhorar, né, Daniel? Exatamente. É isso. Pô, eu tô ali. Esse é o pega. Fazendo abertura, cada dia de um jeito. Qual a abertura que é certa? Onde eu tenho que melhorar? Não tem jeito, né? Documenta, registra, repete, disciplina, processo. Eu só queria puxar um gancho na fala do Leandro, assim, eu acho que foi-se o tempo do vendedor habilidoso, né? Nasci, sou extrovertido, maravilhoso, vou me dar bem em vendas. Tem sim, não vou negar, muitas pessoas se dão bem. Agora tem também o introvertido que não nasceu e acha que não nasceu para vendas, que é disciplinado, segue processo, treina. O que acontece? Esse cara se dá super bem e vai lá ter uma carreira de muito sucesso, né?